Muita paz, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês, aonde você estiver nos ouvindo. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, Provérbios 28, 9. A Bíblia diz que até a oração daquele que não quer ouvir a lei, ou seja, os princípios, a palavra de Deus, até as suas orações é tida por Deus como blasfêmia. Você sabia disso? Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. O que me admira, irmãos, é que muitas das vezes, aonde você vai, você escuta uma pessoa escutando um hino, uma música. Aliás, eu já vi até pessoas nos bares cantando hino. Não é que é proibido cantar hino, não. A Bíblia nos ensina a cantar hino. Mas a libertação vem da palavra. Então as pessoas escutam hino nos lares, nas ruas, nos bares, tem pessoas que cantam, né? Porém, você não vê as pessoas escutar a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela aponta os nossos erros. A palavra nos aponta aonde nós precisamos mudar. Você sabia disso? A palavra nos ensina o que temos que fazer. E já o louvor não, o louvor ele acalma, ele alegra, mas as pessoas escutam e muitos, a maioria, escuta por escutar. Agora, ouvir a palavra de Deus, na verdade, nem na igreja está pregando mais, imagina nos lares, né? E nos bares, como muitos cantam alguns hinos. Eu quero dizer para você uma coisa, que Jesus, ele não mudou a lei. Eu sempre gosto de pregar o Novo Testamento e levar o Velho como exemplo. Só que nós temos que entender que existe a lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial foi mudada muitas coisas. Só que a lei moral nunca mudou. Nem no Novo e nem no Velho Testamento. Nunca vai mudar. A lei moral nunca vai mudar, nunca mudou e jamais mudará. Já a lei cerimonial, Jesus mudou muitas coisas mesmo. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para você e para mim, para nós, que está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 17. Nós vamos entender por que as coisas acontecem, o contrário daquilo que nós planejamos de bom. Primeira coisa, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Foi propósito de Deus? Obviamente não e nunca foi. Só que Deus, ele alertou sobre as árvores, os frutos das árvores. Deus, ele diz, coma de todos os frutos, menos daquele ali, aquela árvore, não coma. Só que existe uma coisa chamada desobediência, que nesse tempo não existia. Satanás soprou no ouvido da mulher, a mulher caiu, e achando pouco, o homem foi no embalo. E aí Deus expulsou ambos do paraíso e colocou o anjo na porta do paraíso com espada para ninguém entrar mais. Só que Jesus, ele mudou e tirou essa espada e só entra os redimidos. Esse anjo que Deus colocou, Jesus, ele está no domínio deles. Hoje nós temos acesso ao paraíso no Senhor Jesus, mas também não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar, primeiramente falamos um pouco porque Adão e Eva saíram do paraíso, né? Desobediência.
Preste atenção que eles não estavam em prostituição, não estavam em adultério, não tinham matado ninguém, não tinham roubado ninguém. Apenas desobedeceu. Jonas foi parar no ventre de um peixe. No ventre de um peixe. Porém, ele não estava também, pelo menos a Bíblia não menciona que ele estava em adultério, em prostituição, talvez nem casado ele era. Ele não tinha matado ninguém, ele não tinha roubado ninguém. Mas mesmo assim ele foi parar numa baita trevas, que nós vamos falar que tantas trevas Jonas foi parar por não dar ouvido à voz de Deus. Eu quero dizer para você que pecado, irmão, não é só prostituição, adultério, matar, roubar. Não é só isso, não. Isso são pecados que você, quando você está cometendo, você sabe que está cometendo. Só que existem pecados que às vezes você não cometeu nenhum ato desse que eu terminei de citar, mas você está em pecado por não obedecer às ordens e o que Deus nos ordena, assim como foi com Jonas, né? Diz assim no livro de Jonas. Diz assim: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Quer dizer que esse castigo não foi planejado por Deus. Se ele tivesse sido para Nínive, para onde Deus ordenou, ele não tinha sido castigado, ele apenas colheu o fruto de uma desobediência. Aí diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Presta atenção que Deus disse assim: clama em favor dela. Não. Clama contra ela. Por que contra ela? Lógico que Deus queria agir em favor de Nínive. Mas por que clama contra ela? Porque Jonas tinha que falar o contrário da convivência de Nínive. O contrário das práticas daquele povo. Então Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive devia ter 120 mil habitantes aproximadamente, acredito eu. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Presta atenção, que foi mandado, Deus mandou ele ir para Nínive, pregar para aquele povo. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, ou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quer dizer, Jonas achava que ele estava se ausentando da presença de Deus, mas Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um ao seu Deus, um D minúsculo, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Que cara de pau, hein? Uma tempestade, o povo clamando lá os deuses deles lá, jogando as cargas para baixo, e Jonas no porão se escondendo, dormindo, despreocupado. É assim que faz uma pessoa à vontade. Quando quer fazer as coisas erradas, olha como é que ela se ausenta. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Perceberam que o cabo não estava bem. E agarrando no sono, o que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus.
Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Você vê que os cabras eram servos dos deuses, não era servo de Deus. Mas eles não tinha sido eles que tinham provocado aquela tempestade. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre o grande homem de Deus, Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Perguntaram para Jonas. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Jonas, sou hebreu e temo ao Senhor. Oh, que temor! E temo ao Senhor. Realmente ele temia mesmo. O Senhor, o Deus e Senhor, quando se refere a Jonas, é um D minúsculo e um S maiúsculo. Aliás, o nome Senhor é toda a letra maiúscula. Então se refere a Deus. O Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas, ou respondeu ele: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Presta atenção, irmão, vamos entender a Bíblia. Que ali tinha homens que não se via a Deus. Já tinha Jonas que se via a Deus. Mas a tempestade não veio por causa do ímpio. A tempestade veio por causa de Jonas. Qual o motivo? Ele estava em adultério, ele estava em prostituição, ele tinha matado, ele tinha roubado, era isso? Não. Ele tinha só desobedecido o contrário do que Deus lhe ordenou. Entretanto, os homens, versículo 13 de Jonas 1. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Você vê, eles clamaram ao Senhor, não é mais S minúsculo e nem D minúsculo, eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem. Preste atenção que esses homens, eles serviam a deuses estranhos. Mas quando veio a tempestade, eles foram até Jonas para saber o motivo. E a Bíblia relata no versículo 14 que eles começaram a clamar ao Deus, ao Senhor, com o nome Senhor maiúsculo, que é o Deus que Jonas servia. Vamos lá. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram a Jonas e a lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens extrema ao Senhor e ofereceram sacrifício, oferta ao Senhor e fizeram votos. Gente, esses homens eram ímpios. Esses homens não tinham nada com Deus. Olha quando a pessoa ela vê o poder de Deus, como naturalmente ela toma decisões corretas. Se eles se converteram, a Bíblia não menciona, mas que eles clamaram, deixaram de clamar ao Deus com D minúsculo para clamar ao Deus com D maiúsculo.
e ofereceram sacrifício, votos e oferta a Deus. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gente, eu não sei se eu vou falar o nome correto. A queixada é mandíbula que fala? Eu não sei se é isso mesmo. Mas muitas pessoas dizem que Jonas foi engolido por uma baleia. Segundo alguns estudos, é mandíbula que fala, né? A mandíbula de uma baleia não dá para abrir completamente para engolir um homem. E um tubarão também não. Um tubarão, para engolir uma pessoa, ele tem que estraçalhar ele todo para poder engolir. Um tubarão só engole uma pessoa se for estraçalhando ela. E uma baleia, a boca dela não tem o espaço, apesar de ser grande, de engolir um homem, ainda mais vivo, sem ferir ele. Que animal foi esse? O que animal foi esse que muitos dizem que foi uma baleia? Por ter sido um animal desconhecido que ninguém até hoje descobriu. Que bicho é esse? O que animal é esse? Vamos lá. O moral da história. Jonas levou muita gente perto dele que não servia a Deus a entrar numa catástrofe, a entrar numa tempestade, apesar desses homens não temer o Deus vivo. Mas uma coisa eu aprendi na Bíblia: quanto mais você conhece e não procura fazer certo, mais condenação você acumula na sua vida. Jonas era um homem temente a Deus, isso aí não podemos negar. Mas ele não quis ir para Nínive, porque segundo também alguns estudos, foi Nínive que mataram os pais de Jonas, segundo alguns estudos. Preste atenção. Então Jonas comprou uma passagem para ir para Tarsis. A ordem era ir para Nínive. Surgiu essa tempestade. Você vê que quando os homens que não eram tementes a Deus, mas só o caso deles clamar a Deus, sacrificar a Deus e ofertar a Deus, já foi um motivo de dizer assim que eles queriam que aquela tempestade parasse. A Bíblia não menciona que eles se converteram. Eles lançaram Jonas dentro do mar e veio um grande peixe, segundo a Bíblia diz, que engoliu Jonas. Gente, eu repito, por que acontece tanta doença, enfermidade, pandemia, vírus, desavença, morte, miséria, desgraça, tudo quanto não presta sobre a terra? Porque Adão e Eva saíram do paraíso? Desobediência. Porque Jonas foi parar no ventre de um peixe? Desobediência. Olha aonde Jonas foi parar: nas trevas. Primeiras trevas, as trevas da noite. Segundo, as trevas do fundo do mar. Terceira, trevas, as trevas do ventre muito escuro de um peixe. Quarta, trevas, as trevas da desobediência. A quinta, trevas, ausência de Deus. Não ausência da presença de Deus, ausência do socorro de Deus, porque Deus nunca está ausente da vida de ninguém. Uma trevas atrás da outra. As trevas da noite, as trevas do fundo do mar, do ventre de um peixe, da desobediência, e as trevas principalmente da ausência do socorro de Deus. Jonas foi parar no ventre de um peixe. Lá no versículo 2 diz assim, lá no capítulo 2, a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente de águas me cercou.
Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas, não é águas não, é algas, se enrolaram na minha cabeça. Desci até ao fundamento dos mares. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandona aquele que lhes é misericordioso. Os que se entregam à idolatria vã abandona aquele que é misericordioso. Abandona a Deus. Quer dizer para você que idolatria não é somente imagem de escultura. Você idolatra seu carro, sua casa, sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua casa, sua conta bancária, seu dinheiro, tudo que você coloca no coração, você idolatra. Presta atenção. Os que se entregaram à idolatria vã abandona aquele que ele é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei ao Senhor. Pertence à salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra, lá em Nínive. Mas tem outros estudos que diz que Nínive não tem mar. Outros estudos diz que Nínive não tem praia. E aí? Aí foi lá que o peixe vomitou Jonas. Então, primeiramente, alguns estudos dizem que a boca de uma baleia, é mandíbula, né, que eu falo, eu acho que é esse nome, não tem espaço de engolir uma pessoa, ainda mais o corpo inteiro. E ainda mais, a Bíblia diz que foi em Nínive que Deus que permitiu o peixe vomitar Jonas. Mas tem estudo que diz que em Nínive não tem praia, não tem mar. Não sei, eu nunca fui lá, os estudos que diz. Então o que acontece, meus irmãos? Jonas clamou, fez voto com Deus, pagou seu voto a Deus, e esse voto, irmão, lógico que eles ofertaram algo de valor, financeiramente falando, naquele tempo era usado muito isso, mas hoje nós temos voto a ser pago a Deus. Voto em todos os sentidos, principalmente na obediência, meus irmãos. O que me chama a atenção é que tem pessoas que acham que pecado é apenas prostituição, adultério, roubo e matar. Esses pecados, todo mundo sabe que é pecado. Não precisa você conhecer Bíblia para saber disso. Só que existe pecado também chamado egoísmo, soberba, prepotência, ganância e avareza. Talvez você não é um adúltero. Talvez você não é uma adúltera, um prostituta, uma prostituta, um assassino. Mas é um idólatra. Idolatra bens financeiros, econômicos, idolatra família, idolatra conta bancária, idolatra tudo e todos. Então o que acontece? Jonas estava apenas fazendo o contrário do que Deus mandou. Quantas pessoas não estão fazendo o contrário do que Deus mandou? Quantas pessoas? Talvez até eu. Que isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. A verdade é essa, meus irmãos. Ah não, mas eu não desejo mal a ninguém. Olha, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não me embriago, eu não me prostituo, não adultério. Pecado não é só isso. Idolatria, como diz aqui a Bíblia, que Jonas, ele diz que aqueles que idolatra, que abandonam o Deus vivo,
né? Então as pessoas acham que idolatria é apenas eu adorar a imagem de escultura. Talvez você não cometeu nenhum pecado gravíssimo aos seus olhos, mas você está debaixo de desobediência, irmãos. Você está debaixo de desobediência. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra e rejeita e não procura praticar, esses se condena muito mais ainda. Eu estava vendo um estudo aí esses dias que já está computadorizado um novo vírus, uma nova pandemia, que segundo as informações é 10 vezes pior do que a Covid-19. Escute, eu não estou afirmando nada, mas quem procura informações vai entender mais ou menos que isso está para acontecer segundo o que você estudar. Essa é a verdade, meus irmãos. Precisamos buscar conhecimento. E conhecimento não vem apenas de um jejum. Não vem apenas de uma oração. Oração, jejum e a palavra caminham juntos. Isso não vem apenas de você ligar seu som e escutar um hino, uma música e acabou, botar sua Bíblia debaixo do braço e ir lá na igreja voltar. Isso não vem disso. Isso não vem disso, gente. Se você olhar o Brasil, um país que ora, jejuma dia e noite, vive uma situação dessa, de tantos sugadores de sangue, patrões, empresário, político, pastores, sugadores, bebedores de sangue, funcionários sendo injustiçados, funcionário também passando patrão para trás, tudo isso existe. Abuso de preço, pessoas avarentas, pegadas a todo tipo de coisas desvalorizadas. Tem gente que, se você falar de oferta para ela, que é bíblica, o pastor é um ladrão. Se você mandar ela se consertar, aliás, as pessoas não gostam de ouvir a palavra da verdade, eles gostam de ouvir o quê? Eu profetizo que esse mês vai surgir um milagre na sua vida. É só você olhar para o bispo Bruno Leonardo, né? O povo gosta dele. Tá certo. Mas por quê? Porque ele diz assim, se eu dizer para você que esse mês, essa semana, Deus vai fazer isso para você, aí o povo diz, epa, eu quero. E eu tenho certeza que 95% das pessoas que ele fala isso, não recebem. Por que eu sei? Porque eu já atendi pessoas que seguem Bruno Leonardo há mais de 3 anos. Sabe o que receberam? Nada. Eu atendo pessoas que seguem ele, acompanham. Não estou dizendo que ele não é de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se o pregador não levar conhecimento para as pessoas vão virar fantoche, marionete, carro de mão, empurrado pelos outros, escravo de pregadores, de políticos, de empresário, e cada vez eles mais ricos e você mais na miséria. Então, eu fui puxar, pesquisar, vai vir coisas piores, gente. Jesus, quando foi participar e servir a ceia, ele disse, esse é o meu sangue e minha carne, que é derramado em favor de todos. Não, ele não disse isso. Ele disse em favor de muitos. Muitos, não é todos. Vamos dizer que eu tenho 1000 pessoas aqui, eu separo 800 e separo 200. 200, ou melhor, 800 é todas? Não, é muitos. Mas todos não é, porque está faltando mais 200. Todos é quando é os 1000. Muitos é quando é os 800 e não os 200. Gente, olha para a situação do Brasil. Cada vez está pior. Aonde está a oração desse povo? Não tem efeito, porque não tem conhecimento, não quer ouvir palavra. E a Bíblia diz, em Provérbios 28, 9, que a oração daquele que não dá ouvido a ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é vista como blasfêmia, como
maldição, como pecado diante de Deus. Essa é a verdade. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. Irmãos, contra fato não há argumento. Hospitais estão cheios. As ruas cheias de moradores de rua. As igrejas cheias de pessoas incrédulas. De pessoas pidonas, só vai para a igreja para pedir. Não tem mais cego como no passado. No passado o povo de Deus sabia servir. Servia a Deus porque Deus é Deus. Hoje as pessoas querem servir a Deus porque vai até Deus para pedir. Então escute. Punições ainda existem, gente. Depende do que nós plantamos. Porque Deus mudou leis cerimonial e não leis moral. Ou leis cerimoniais e leis morais. As leis morais não é mudada. Tem pregador que não quer que você conheça a verdade. Porque eles querem que você fique na palma da mão deles. Não é isso. A Bíblia diz que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Eu preciso da oração de um pregador, de um irmão, de uma irmã, preciso. Mas eu não posso viver todo o tempo dependendo deles. Eu tenho que depender da minha vida com Deus. Porque o véu foi rasgado. Eu tenho livre acesso diretamente a Deus. E aí vai vir fome, doença, mortes. Porque Jesus, ele morreu por muito. Foi por todos. Por todos, sim. Por todos que morrer por ele também, como diz as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus.